Olá a todos, meu nome é Marisa Trevisani. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Essa palestra está sendo gravada porque, infelizmente, eu não vou conseguir comparecer ao vivo no dia da palestra, mas desde já gostaria de dizer que quaisquer dúvidas vocês podem me mandar mensagem, seja no Instagram, por e-mail, se sintam à vontade aí para fazer contato comigo. Então, a minha palestra é intitulada Bioengenharia Tecidual, Desafios e Soluções na Reconstrução Óssea. Essa área é a área de pesquisa do meu doutorado, do meu pós-doc, então é uma área que eu gosto muito. A engenharia de tecidos, ela é uma área multidisciplinar que engloba três grandes áreas, como a ciência dos materiais, a ciência da vida e saúde e a engenharia. Então, nós temos utilizado dessas três áreas para criar scaffolds, biomateriais, materiais naturais, sintéticos, dentro dessa grande área para ser utilizado não só no reparo ósseo, como em outros tipos de reparo teciduais ou de órgãos. Então, a bioengenharia e a medicina regenerativa são áreas que vão se conectar para estabelecer a substituição, o reparo ou a melhora de algum tecido ou órgão do organismo. E aí a gente tem a possibilidade de usar as células do próprio paciente ou células tronco nesses scaffolds, utilizar ou não fatores de crescimento. Então, a gente tem várias possibilidades dentro dessa área. O reparo ósseo, que é a minha área de estudo, ele encontra algumas dificuldades, mas ele também tem as suas vantagens frente a alguns tecidos, por exemplo, que não são tão vascularizados. O osso, ele é remodelado de forma contínua durante toda a vida da maior parte dos vertebrados. A reconstrução óssea, ela vai devolver a integridade funcional e mecânica daquela área, porque um osso quebrado, ele vai trazer dor, ele pode perfurar algum órgão, né? Então, o reparo daquela área, ele é muito importante. E o emprego de terapias conservadoras ou técnicas cirúrgicas ainda são muito utilizados, como a colocação de pinos, materiais metálicos, e às vezes a substituição óssea ela é necessária. Então, às vezes, é frequentemente usado enxertos. Esses enxertos, na maioria das vezes, são sintéticos. Vocês possivelmente já ouviram falar de enxerto ósseo, principalmente na área da boca, para implante dentário, né? Muito utilizado. E aí, só lembrando para vocês algumas células que fazem parte do tecido ósseo, como a célula tronco, que é a célula progenitora, que vai dar origem ao osteoblasto, que é a célula jovem, o osteócito, que é a célula madura, e a gente também tem o osteoclasto, que vai fazer a remodelação óssea, ou seja, né, ele vai fazer a retirada da matriz óssea e vai remodelar o osso. Então, aqui a gente tem o seguinte: quando há uma fratura no osso, né, a gente tem uma resposta inflamatória acontecendo naquela área. Logo depois, tem um recrutamento de células tronco para aquela região. Essas células tronco que foram recrutadas para aquela região vão dar origem a condrócitos, que vão produzir a matriz cartilaginosa. Essa matriz ela vai mineralizar, vai acontecer a reabsorção da cartilagem mineralizada, e aí a gente vai ter o surgimento do osso primário, né? Então vai acontecer uma remodelação ali, e depois o reparo ósseo vai estar totalmente concluído, e esse osso ele vai suportar cargas mecânicas de forma eficiente. Então, esse reparo ósseo, quando tem uma lesão, ele vai acontecer, então, primeiro, a formação de uma cartilagem, e essa cartilagem ela serve como molde para o reparo ósseo. O reparo ósseo ele também é dependente de citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento e fatores angiogênicos, ou seja, fatores que vão induzir a migração de vasos sanguíneos para aquela região, porque
essa irrigação tecidual ela é muito importante durante o reparo. E para o reparo ósseo, quando a gente pensa numa fratura, numa lesão, além das cirurgias e colocação de pinos, o gesso, que são coisas mais triviais que são utilizados, por se tratar de células que são indiferenciadas, e essas células elas vão se diferenciar para as células da linhagem óssea. Então, isso se torna muito interessante quando a gente pensa nessas células se diferenciando, secretando matriz extracelular e colocando esse tecido apto ao seu funcionamento novamente. No histórico, né, de uso de biomateriais, antigamente se usava linho e ouro para fazer suturas, né, para dar ponto. Já foram também achados dentes feitos de concha, dentes feitos de madeira, como é o caso dessa dentadura aqui, e até substitutos ósseos feitos de madeira. Olha só, esse dedão do pé feito de madeira para substituir a perda de um dedo do pé. Então, ao longo da história, os biomateriais eles foram sendo utilizados com os mais diversos materiais, e a gente sabe que os biomateriais eles vão ser aqueles materiais que vão interagir com o sistema biológico, que ele vai melhorar, tratar ou substituir um tecido, um órgão. Mas esse biomaterial, ele tem que ser capaz de permitir a adesão, a proliferação, a migração e a diferenciação celular também. E quando a gente pensa nesses biomateriais, quando a gente pensa nessa troca, né, nessa doação de biomateriais naturais, a gente considera algumas fontes. Então, por exemplo, o biomaterial, quando essa tipo de doação ela é halógena, por exemplo, eu vou doar um órgão para alguém, né? Um rim, por exemplo. Uma doação halógena, porque é um organismo diferente da mesma espécie. Autólogo, eu para mim mesmo. Então, por exemplo, eu tive uma queimadura num local, vai tirar a pele de uma região do meu corpo para colocar em mim mesma. Então, é autólogo. O melhor tipo de doação é autóloga, porque a gente evita as reações imunológicas, as reações imunes, né? O xenógeno é quando é de espécie diferente, e o isógeno é quando é de irmão gêmeo. O melhor seria de autólogo, mas muitas vezes não é possível. Imagina só, eu já passei por uma lesão, como que vai tirar tecido de mim para colocar em mim mesma, né? Às vezes não é possível. Então, a gente vem com a expectativa do surgimento de biomateriais, tanto de origem natural quanto sintética, para fazer esse reparo ósseo, por exemplo. E esses biomateriais, eles têm como vantagens o aumento da expectativa de vida do paciente, né? Vai dar um conforto, um padrão de vida vai ficar melhor, também cria avanços na área da saúde. Existem vários tipos de biomateriais hoje que permitem cirurgias menos invasivas, a recuperação mais rápida do paciente. Em contrapartida, por exemplo, eu citei um exemplo aqui, né? O aumento do número de acidentes, lesões e doenças tem uma demanda muito grande, né? Porque eles geram reparos e cirurgias. Então, muitas vezes, cada vez mais a gente tem visto pessoas sendo acometidas por algum tipo de acidente, onde quebra um osso ou perde pele, por exemplo, uma lesão num tendão, numa cartilagem, e essas pessoas, elas vão precisar de reparos, cirurgias. Então, o surgimento desses biomateriais que são utilizados, que são menos invasivos, que vão trazer menor chance de resposta imunológica para o paciente, são melhores. E os biomateriais, eles podem ser de origem biológica, como no caso a matriz extracelular, que é o que eu trabalho, colágeno, queratina, quitina, celulose, entre outros. Ou ele pode ser de origem sintética, como os metais, as cerâmicas e os polímeros. Além disso, os biomateriais eles têm que ter características específicas para eles serem utilizados. Então, por exemplo, um biomaterial ele tem que ser biotolerante, ou seja, nesse
E aí, de acordo com a compatibilidade com o tecido adjacente, o biomaterial ele pode ser classificado em biotolerante, bioinerte, bioativo ou bioreabsorvível. O que é isso? O biotolerante é aquele tipo de biomaterial que ele não vai induzir a formação de um tecido novo. Por exemplo, um polímero sintético, um metal. O metal, quando ele é colocado no paciente, ele não induz nada, né? Ele só vai ajudar a dar um suporte ali. Os bioinertes, que são aqueles que têm um contato direto com a formação do tecido, e eles não têm uma reação detectável entre o material e o tecido, ou seja, não gera uma reação imunológica. O material bioativo, que é aquele que interage com o tecido e que vai induzir o reparo, como a hidroxapatita, que é muito utilizada, e os biomateriais reabsorvíveis, como os hidrogéis, onde eles vão estar presentes no tecido do momento que eles são colocados, mas depois de um tempo eles vão ser absorvidos pelo próprio organismo do paciente e o paciente vai ter aquele reparo tecidual. Além disso, os biomateriais eles podem ser tóxicos, né? E aí eles não vão ser utilizados nas áreas da saúde, porque eles vão causar a morte das células. Eles podem ser não tóxicos ou inertes, porque eles não são tóxicos, mas eles são inertes. Eles não vão induzir nenhum tipo de reparo, eles só vão estar presentes ali. O não tóxico e bioativo é aquele que não vai trazer uma citotoxicidade e ele ainda vai induzir o reparo. Os não tóxicos e degradáveis são aqueles que não vão trazer nenhum tipo de reação imunológica e depois de um tempo eles vão sendo substituídos pela própria matriz tecidual. Então, esse gráfico ele é muito interessante, que ele mostra que, diante do tempo que vai passando, a gente tem um surgimento de materiais cada vez mais compatíveis, cada vez mais parecidos com os tecidos e órgãos, para fazer essa substituição, esse reparo de forma mais eficiente. Então, hoje em dia, os materiais que são mais utilizados são chamados de biomiméticos. São aqueles que se parecem muito com os tecidos e órgãos originais e ainda induzem o reparo tecidual ou do órgão. Então, um bom biomaterial, ele tem que ser biocompatível, ele não pode ele não pode ser tóxico, ele tem que induzir a adesão, proliferação, migração e diferenciação celular, ele tem que ter um encaixe anatômico, uma porosidade adequada, propriedades mecânicas adequadas. A gente sabe que quando a gente vai tentar fazer um reparo de um tecido, por exemplo, o osso é um tecido muito rígido. Então, nesse caso, o osso, eu não posso colocar um material que seja muito mole ou que não se assemelhe às características mecânicas do osso, né? Porque isso pode fazer com que não haja reparo tecidual, que as células não reconheçam aquele tipo de material e que também não gerem um suporte naquela região que é muito importante. Que seja um material estável e que apresente ali uma rugosidade adequada, uma porosidade, por exemplo. Os metais, por exemplo, eles apresentam como vantagem que eles têm muita resistência mecânica, então o paciente ele vai poder sustentar o peso do corpo por cima daquele metal sem problema nenhum. Com metal podem ser confeccionadas peças anatômicas diferentes, parafusos de tamanhos diferentes, placas de tamanhos diferentes, mas, por outro lado, a desvantagem do metal é porque, dependendo do metal, pode sofrer algum tipo de corrosão, eles podem apresentar uma dureza maior do que o próprio osso, e além disso, se, por exemplo, o metal ele for utilizado numa criança, esse metal ele não vai acompanhar o crescimento da criança, dependendo de onde foi a fratura. Então, pode ser que a criança, ao longo da vida, ela tenha que se submeter a diferentes cirurgias para trocar esses metais. Então, não é apenas uma cirurgia, dependendo do caso. A pessoa vai ter que fazer mais de uma cirurgia. Então, é muito invasivo, dolorido, vai causar ali uma morbidade para o paciente.
As cerâmicas, elas são bioinertes, bioativas e reabsorvíveis, o que são vantagens. Bioinerte é aquele material que vai permanecer no organismo, mas que não vai induzir a resposta tecidual. Bioativa vai induzir a resposta tecidual. E a reabsorvível é aquela que, com o tempo, ela vai sendo substituída pela matriz do próprio tecido. Os polímeros, eles têm baixa densidade, eles são fáceis de serem fabricados, eles são de elevada produtividade e eles têm uma diversidade quanto às suas propriedades. Os polímeros naturais que são utilizados são os colágenos, a quitosana, alginato, fibrina, ácido hialurônico. E como sintéticos, a gente tem a poliacrilamida, ácido poliglicólico e a caprolactona. Então, esses polímeros, eles ainda podem ser classificados em naturais e sintéticos, que podem ser utilizados aí na bioengenharia de tecido. Quando a gente pensa nos avanços que a gente tem em relação à medicina moderna para esses procedimentos de reparo ósseo e tudo mais, de surgimento de biomateriais, a gente vê que cada vez mais os procedimentos químicos clínicos têm utilizado esses biomateriais. Os implantes, eles são temporários ou permanentes. Eu ainda posso criar um sistema para assistência cirúrgica com esses biomateriais. Então, por exemplo, existem agulhas que são feitas de biomateriais para tentar minimizar a dor do paciente, aparelhos que são utilizados para cirurgias, dispositivos para realização de exames, tudo para dar um conforto maior para o paciente, uma qualidade de vida. Então, a gente sabe que em 2023, por exemplo, a gente teve 154.763 internações no SUS. Dessas, 45.028 eram por problemas e lesões ósseas, e cada internação ficou em média de R$ 2.353, o que é um valor, se a gente faz essa conta, é um valor muito expressivo. Então, a busca pelo desenvolvimento de biomateriais, ela é constante pensando em diminuir também os custos do Sistema Único de Saúde e também da rede particular. Então, as áreas de aplicação desses biomateriais, tanto naturais quanto sintéticos, pode ser visto na odontologia, com o uso de implantes, na ortopedia, cirurgias cardiovascular, onde a gente tem, por exemplo, o uso de válvulas suínas para substituir as válvulas cardíacas humanas, na oftalmologia com criação de lentes, cirurgia plástica, na farmacêutica, biomateriais que fazem o alvo do medicamento no tecido específico. E as áreas de aplicação são muitas. E, por exemplo, quando a gente pensa no osso, no reparo ósseo, a gente tem, por exemplo, o uso na odontologia. Aqui são alguns materiais sintéticos que são colocados, né, para fazer o enxerto. Então, a gente tem aqui alguns materiais que são usados para enxerto ósseo. Além disso, são utilizados também metais. Esses implantes dentários, eles são feitos com parafuso. Peças que são feitas em impressão 3D para simular os discos intervertebrais, e poder fazer a cirurgia de substituição dessas partes. E a gente tem também os hidrogéis, que são injetados no local da lesão, da fratura, para poder gerar o reparo ósseo. O que é um hidrogel? O hidrogel nada mais é do que um tipo de biomaterial. Esses hidrogéis que estão aí na imagem fui eu que fiz no meu doutorado. Eles são materiais que geram baixa toxicidade, eles permitem a adesão à proliferação, a migração e a diferenciação celular. Eles vão imitar, né, mimetizar a matriz extracelular, eles vão sendo degradados ao passo que a matriz do próprio tecido vai sendo secretada, e eles não vão gerar produtos tóxicos na sua degradação. A matriz extracelular óssea, ela tem como composição principal, né, o colágeno e os glicosaminoglicanos. E pensando nisso, que são dois componentes muito importantes nessa matriz, e pensando nisso,
A gente tem também que lembrar, eu já tinha falado anteriormente, mas esse gráfico é de um artigo muito fantástico, que mostra que a célula-tronco ela vai tender a se diferenciar não só por estímulo químico, por exemplo, um meio de cultura, um tecido, um fator de crescimento. A célula-tronco ela também vai tender a se diferenciar pelo estímulo físico, ou seja, que dureza que ela está. Ela está num tecido mole, ela está num tecido mais duro. Então, com isso, ela vai se diferenciar para o tipo de tecido que ela tiver a dureza parecida. E pensando na matriz do tecido ósseo, o tecido ósseo a gente pode dividir ele em osso cortical e trabecular. O trabecular é o mais interno, o cortical é o mais externo. O cortical ele tem uma maior composição mineral, e já o osso trabecular ele é mais vascularizado. E aí, pensando no reparo ósseo, a gente tem o que pode ser feito, como eu tinha falado anteriormente, o transplante autólogo, que é do próprio paciente, mas nem sempre é possível. O transplante alogênico, quando é feito de uma pessoa para outra, ou ainda pode ser feito o uso de materiais exógenos, como os scaffolds, que são, por exemplo, um hidrogel, um osso descelarizado. Então, por exemplo, eu desenvolvi no meu doutorado um hidrogel para reparo ósseo, que é esse hidrogel que está desenhado aí. Como que eu fiz esse hidrogel? A minha matéria-prima principal é o osso de boi. É um material que seria jogado fora, então eu também reaproveitei o osso que seria descartado pelo açougue ou pelo matador. Então eu coletava esse osso, da cabeça do fêmur do osso bovino, eu retirava o osso trabecular, descellularizava esse osso. O que é descellularizar? É passar por um protocolo de remoção do material genético e também do conteúdo celular. Por que tem que descellularizar? Porque o material genético do bovino, ele pode gerar uma reação imunológica no paciente humano. Então, retirar esse material genético é fundamental para evitar essa rejeição. E aí, depois eu pegava esse osso descellularizado, passava por um processo de gelificação para formar esse hidrogel e tinha um hidrogel formado no final. Aqui, né, eu coloquei um slide falando para vocês da dessolarização, que é um processo muito importante para quando a gente usa tecidos oriundos de outras espécies. Se vocês pesquisarem, tem muitos trabalhos sobre o uso de tecidos bovinos, suínos, pele de tilápia, por exemplo, para queimadura. Então, é muito importante que se faça essa dessolarização desses materiais que vêm de outras espécies, para não ter a reação imunológica no paciente humano. Então, por exemplo, aqui mostrando para vocês, das maneiras da gente comprovar que o tecido descellularizou é observando os núcleos. Então, por exemplo, aqui no tecido in natura, eu tenho essa foto onde cada pintinha azul dessa aqui é um núcleo. Então, a gente vê que tem muitas células. Já no descelarizado, acendeu umazinha aqui só, que é aceitável. Então, isso mostra que o material, de fato, foi descelarizado. E aí, no caso, a gente tem... No caso, esse protocolo de descelarização que eu usei no osso bovino, ele foi patenteado, tá? E aí, nós, né, eu e meu grupo, durante meu doutorado, a gente criou esse protocolo e ele foi patenteado junto ao INPI. E a partir desse osso bovino, eu produzi os hidrogéis. Então, aqui tem um hidrogel só de colágeno e um hidrogel de colágeno com matriz, que a gente vê que o hidrogel com a matriz ele fica mais robusto, né, e tudo mais. E aqui o hidrogel, onde a gente usou uma outra substância para aumentar a dureza dele. E aí ele fica mais robusto, né, mais durinho, mais firme. E aí depende muito da aplicação. Se a gente quiser um hidrogel
mais injetável, a gente vai usar ele um pouquinho mais mole. Se a gente quiser moldar ele no lugar da fratura, um pouquinho mais duro. E esse hidrogel, ele também foi depositado como patente. Esse hidrogel, a gente já começou a utilizar ele em vivo para fazer experimentos com ratos Wistar. E a gente já obteve resultados muito bons, são resultados preliminares ainda, a gente ainda não fechou os dados ainda, mas são resultados muito promissores, onde a gente já viu comparando o rato que teve uma lesão e não usou nada no rato, por exemplo, não usou hidrogel, não usou nada, esse rato, a gente vê que o tecido não está reparando na mesma velocidade e nem com a mesma qualidade, tem inflamação no meio, a gente vê células com potencial inflamatório nessa região. Já no rato, onde a gente colocou o hidrogel, a gente vê uma secreção de matriz extracelular acontecendo, mostrando uma regeneração muito mais eficiente nessa área. Então, quando a gente pensa nessa regeneração do tecido ósseo, a gente vê que há um reparo muito eficiente, né? Então, as matrizes osteocondutoras são muito importantes. Aqui eu trouxe para vocês um artigo que também usou um biomaterial, tá? É diferente do meu, aqui não é hidrogel. Eles pegaram e usaram umas matrizes biodegradáveis, e aí eles colocaram a célula-tronco nessas matrizes e eles viram que o osso foi sendo formado a partir da introdução dessas células-tronco e no caso que 42 dias após a construção desse osso tinha sido completamente formado. Então, aqui, sem célula-tronco, olha a lesão totalmente aberta, e com célula-tronco, a lesão muito mais fechada. Então, até o momento, o tecido ósseo, ele tem muito vaso sanguíneo, ele é um tecido muito vascularizado. Implantar uma matriz é muito complicado quando a gente pensa em vascularização, por quê? Será que essa matriz que eu vou implantar, ela vai induzir a angiogênese? Ela vai induzir esses vasos sanguíneos a serem introduzidos no material? Então, isso é um desafio ainda para nós, né? Da gente pensar nisso, se isso é possível ou não. Então, por isso que a gente usa técnicas microscópicas para produzir esses vasos sanguíneos na matriz. Tem alguns pesquisadores que já fazem isso, né? Eu não faço, mas tem alguns pesquisadores que já fazem isso. Ou a gente observar se o nosso material ele gera essa vascularização ou não, ele permite essa vascularização, essa angiogênese ou não. Além disso, nesse outro trabalho aqui, eles usaram para reparo ósseo o gel de fibrina, que é um outro componente natural, com célula-tronco. E eles observaram, olha só, que tinha um furinho, né, uma lesão que foi feita com broca, e olha como é que o reparo ósseo foi completamente concluído após 15 dias. Então, a combinação de biomateriais, seja de colágeno, seja de matriz extracelular, como é o caso do meu, seja de fibrina, combinado com célula-tronco, tem sido muito eficiente nessa área. Aqui é um outro trabalho, onde eles fizeram a regeneração do osso alveolar, que é em cima da cabeça do rato, usando hidrogéis de polissacarídeos, com células-tronco também, e eles colocaram esse hidrogel com células-tronco numa impressora 3D, para a impressora 3D injetar esse hidrogel com células-tronco nessa lesão, e eles obtiveram resultados fantásticos de reparo ósseo. Aqui mostrando para vocês que, às vezes, a lesão ela é muito grave, ela solta fragmentos, e aí, às vezes, o uso desses biomateriais que têm, né, um cunho mais injetável, menos invasivos, às vezes não é possível da gente utilizar, e aí a gente tem que ir para o uso dos metais mesmo.
Então, por mais que a bioengenharia está caminhando, né, para cada vez mais materiais mais avançados, mais tecnológicos, muitas vezes o uso do metal ele vai ser necessário, dependendo do tipo de lesão. Então, por exemplo, nesse caso, eles simularam uma lesão óssea e eles implantaram a hidroxapatita, que é um biomaterial sintético, e quando eles colocaram o biomaterial sintético com a célula-tronco, houve uma reparação total, total assim, e sem a célula-tronco ficou quebradiço o material sintético, mostrando aí o potencial da célula-tronco em se diferenciar em células do tecido ósseo e secretar matriz. Então, aqui a gente vê a importância da maioria das vezes a gente combinar células-tronco com esses biomateriais para reparo ósseo. Aqui é a reconstrução de ossos do crânio junto com célula-tronco. Eles estão tentando fazer isso usando também impressão 3D para gerar os moldes e tudo mais. É muito interessante esse trabalho, né? Então, eles usam as células-tronco para recuperar essas fraturas no rosto. Aqui também é um outro trabalho onde eles fizeram o reparo também no osso do crânio, utilizando uma membrana de colágeno mais células-tronco, mostrando aí de novo o biomaterial de colágeno mais a célula-tronco, funcionando no reparo ósseo. E hoje também a gente tem sendo muito utilizado a impressão 3D para mimetizar os tecidos. Então, a gente tem sendo impressos ossos através de impressora 3D, através da injeção também de células-tronco no meio desses biomateriais. Muitas vezes, a impressora já é colocado biomaterial junto com a célula-tronco, e isso já é injetado direto no paciente, como é o caso de alguns ratos que eu mostrei para vocês. Isso é uma novidade enorme dentro da área, né? E vem se mostrando muito eficiente. Então, essa impressão 3D aqui é mostrando, né, essas bolinhas como se fossem células, né? Então, esses biomateriais mais complexos, eles conseguem com que a gente replique a estrutura tecidual, reduz a necessidade do doador, já que a gente vai poder moldar esses materiais. A gente pode usar hidrogéis de polímeros, camadas por camadas, como é o caso do colágeno, por exemplo, ou o ácido polilático, e também reduz a rejeição, porque a gente está lidando. A gente pode extrair as células do próprio paciente e usar materiais que são biocompatíveis. E ainda a bioimpressão 3D, ela consegue fabricar modelos que são usados na cirurgia. Por exemplo, na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual eu faço meu pós-doutorado, tem uma equipe que trabalha com impressão 3D, que eles têm construído peças anatômicas para guiar alguns médicos para que eles planejem cirurgias. Por exemplo, lá tem um osso desse da bacia, né? O encaixe do fêmur, para que o médico ele consiga planejar a cirurgia. Então, eles fazem do tamanho do paciente através de imagens de ressonância magnética, para que a cirurgia, no dia da cirurgia, aconteça tudo da melhor forma. Também, eles têm feito de impressão 3D protótipos de crânios de animais na veterinária, para que não tenha que usar animais para isso, né? E também com a impressão 3D, a gente pode substituir o gesso, que dá coceira, sua o braço, por exemplo, por suportes mais arejados e firmes, tão firmes quanto o gesso. Eu queria indicar para vocês, como material complementar da minha palestra, esse livro, no qual eu escrevi um capítulo, que é o livro de Células-tronco e Bioengenharia Tecidual. E eu queria muito agradecer por estar aqui hoje com vocês. Peço desculpas por não poder ser ao vivo a palestra, mas se tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail,
um direct, sintam-se à vontade, me sigam lá no LinkedIn também, e agradecer ao Congresso pelo convite. Um grande abraço para vocês, contem sempre comigo.